A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante, e quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade. Pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. E estamos aqui para mais uma gravação super especial direto da Expert 2024. E eu tô aqui hoje fazendo um papel assim muito difícil, entendeu? Que eu vou entender. Acho que eu tô sentada na mesa certa, é a mesa que eu queria estar nessa Expert 2024, porque eu vou conversar com o pessoal que vai falar sobre como é boletar, né? A vida do trader que boleta, mas assim, boleta para levar a sério mesmo, né? Tô aqui hoje dividindo essa mesa especial com meus colegas traders, senhor Wallace, que é meu colega aí de modal, né, Wall? Tamo junto. Bom dia nesse último Muito dia bom de dia. Expert, né? Bom dia. Tô falando também aqui com o senhor Code, o dono da abertura do mercado aqui, do índice. Eu acompanho ele nas redes sociais, sempre tô vendo lá. Ele tem a vida de trader que muita gente gostaria de ter quando descobre o que é o mercado, que é abrir o mercado, ele fez o dele, depois, né, Code? Bom dia, Seguimos. Mari. É um prazer estar aqui com vocês, né? Novamente dividindo essa bancada com você, com o Filipinho, nosso amigo Wall. E assim, eu precisei me redescobrir no mercado para poder chegar nesse operacional de abertura. Nós vamos saber um pouquinho mais disso. E também temos mais um convidado aqui, senhor Felipe Aracaki. Eu acompanho ele nas redes sociais lá também. Eu vejo que o negócio dele é rapidez também. O negócio é entrar no mercado, ficar pouco exposto, mas poder viver de trade. Bem-vindo, Aracaki. Muito obrigado, viu, Mário? Obrigado, galera, de dividir essa bancada. Que honra, hein? Como é que tá a Expert para vocês, assim, rapidamente, só para a gente ter esse registro importante? Cara, tá fantástico. Minha primeira Expert. Na verdade, em 2018, eu participei de um evento da XP que se chamava Master Trader, que eu acho que deve ter sido o ensaio para a criação da Expert, né? Lá teve uma série de painéis, palestras que foi fantástico e mudou a minha vida como trader, que foi um pouquinho depois de eu ter começado a operar. Isso me trouxe muita inspiração e me colocou no ambiente, né? Porque o trader é um cara muito solitário. Ele fica lá atrás do monitor dele, plugado na B3 em alguma corretora, e ele não tem essa sensação de estar aqui, das pessoas, de conversar. Então, Fica perdido ali achando que é só uma tela, né? isso. Nós somos privilegiados, né? De vez em quando a gente vai na XP, faz uma arena, tá envolvido com as pessoas, tem os nossos grupos de amigos traders, e o trader que vai assistir isso nas redes sociais, às vezes não tem. Então, a Expert é essa oportunidade de você estar no ambiente do mercado financeiro, maior feira de negócios do mercado financeiro do mundo. Nenhum Exatamente. país do mundo tem esse tipo de evento. Então, isso muda a carreira de um trader, muda a vida dele. Quando ele é como se ele tomasse uma pílula. Ele entra aqui, ele fala, agora eu sou trader. Ele se sente trader. Então, eu acho que é fundamental que o trader passe por aqui. Senhor Code, quem eu já fiz arena e eu já tive o prazer de ver ele assim, na tranquilidade do começo da manhã. Mari, eu tô feliz demais, porque assim, eu sou uma pessoa que briga muito lá dentro da XP para dizer, cara, nós não somos mais os patinhos feios. Exatamente. Nós somos a bola da vez. Eu, quando vim para a primeira Expert, eu era cliente. E o cara, quando me ligou para perguntar o que é que eu tinha achado da Expert, eu disse, não gostei. Cara, eu sou trader. Para que você me levou para lá? O que é que tem de lá? O que é que tem lá para me oferecer? Ah, tem macro, tem isso. Não, não quero. Eu quero falar sobre trade, eu quero me divertir, eu quero interagir com pessoas que operam. Porque a vida do trader é solitária. Então, ano passado nós tivemos direito a um stand. Esse ano nós dobramos de tamanho. E eu acho que em breve a gente vai ter um evento exclusivo da gente. Entendeu? Para falar só Fica de aí o trader. desafio, hein? Fica aí o desafio, chefia. Eu concordo, topo e já tô com o meu ingresso garantido lá. E você, Felipinho? Olha, eu acho muito legal esse projeto, que eu acho que
Eu só tive contato de vir na Expert ano passado, então já tive contato com a Arena, então perceber que tem um cuidado a mais com traders que pô, também são agentes de mercado de alguma forma, pessoas que sonham de alguma forma ter esse contato. É quase que hoje, como tem muita coisa na internet, é quase que as pessoas que estão ali são quase intocáveis, né? Por Uhum. exemplo, eu trabalho com um grande Kim, eu olhava para ele e falava, nossa, ele é um artista, ele tá na internet, é um cara. A gente é fã, né? A gente é Eu falo fã. que eu tive a mesma E experiência. aí, quando você vem para esse evento e você pode ver essas pessoas que até então você só vê pela internet, e você fala, ele é real, ele é de carne e osso, ele é gente como a gente, tá com o quinzão, né? O cara, não tá. Já fica aí, ó, Kim. Sua turma aqui é forte. O bonde do acelerador é fortíssimo. Chegamos para arrebentar. E aí, essa proximidade, e não só da Expert, a XP como um todo, né? Tem os projetos de café da manhã, os coffee trades lá que trade. fazem. Então, é um negócio assim que é um cuidado diferenciado que a marca tem com o trader, que, pô, quando eu comecei não tinha esse cuidado. E hoje eu olho e falo, poxa, que privilégio a galera que tá começando agora. Fico bem contente com Baita isso. privilégio. Eu me sinto tendo começado de forma privilegiada, porque eu converso com muita gente que começou muito antes que eu, e eu escuto isso. E mesmo tendo começado há quase 5 anos atrás, eu vejo essa evolução, porque no começo, né, nem o Cody falou, a gente é meio que os underdogs do mercado financeiro ali, né? O pessoal tem esse preconceito muito grande de falar com o público trader. A gente tem grandes nomes que estão disseminando a ideia da educação financeira no Brasil, mas que, por outro lado, acaba sempre colocando o trade numa caixinha ruim. E eu falo porque eu entrei no trade vindo justamente dessa mentalidade construída e eu acabei tendo essa modificação. Vou fazer uma proposta aqui para vocês. Eu estou puxando aqui as perguntas, mas isso aqui é mais um bate-papo, tá? Então vocês fiquem à vontade. Isso aqui é uma troca e eu aqui estou fazendo o papel de host aqui apenas para aprender, porque eu sou uma pessoa que quando eu comecei no mercado, vindo dessa mentalidade que a gente está falando de o trade ninguém ganha dinheiro com isso, aquela história que a gente que está publicamente falando do trade, tenho certeza que todos nós, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que falar sobre isso, sobre ser possível, né? Por outro lado, vem um público que só quer saber do Aracaki, da boleta do Aracaki de hoje, da boleta do COD de hoje, da boleta do UOL de hoje. E eu falo que eu lido com o público aberto no Arena e eu vejo as perguntas de chat, e o pessoal quer saber quanto tempo eu preciso para estar boletando 100, 200, 300 contratos de dólar. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, para dar o começo desse fio, e de novo, sem ordem, acho que um pode sempre estar complementando o outro, porque é saudável, como que vocês fizeram essa trajetória? Porque muita gente às vezes faz assim, né? Começa no mercado, boleta pesadão, sente o peso disso. Algumas pessoas vão ser inteligentes o suficiente para dar uns passos para trás e entender que há muitas coisas além do número que você coloca na boleta e voltar para essa trajetória e construindo uma curva de capital ao longo do tempo. Às vezes as pessoas acham que o fato do day trade ser uma operação que você abre e fecha, como o COD faz rápido, as pessoas associam que o resultado que se traz para a sua vida é rápido. E é uma construção, na verdade, de longo prazo. Então, como é que foi para vocês essa trajetória? E a gente está aqui porque eu quero ouvir, porque a minha maior dor como trader, desde o começo, sempre foi o aumentar a mão. Olha, Mari, assim, falando um pouquinho da internet para iniciar essa conversa. Quando eu fiz o Arte do Trader, acho que foi outro programa da XP que eu participei, eu recebi uma mensagem que o cara disse assim: quem faz parcial não ganha dinheiro, porque no dia que perde cheio. E aí eu criei uma série no Instagram que eu postava o relatório semanal, eu posto todo dia, mas vou lá e posto o semanal. E toda sexta-feira eu dizia: olha aí, ó, tá aqui meu relatório semanal, olha eu perdendo dinheiro fazendo parcial. O seu trader de estimação já postou o relatório semanal dele? Uhum. Porque dizer que ganha hoje e passar uma semana sem postar e aí na outra semana vai lá e posta outro trade bonitinho, é fantástico, né? Agora, voltando para esse assunto,
O porquê que eu escolhi parcial dentro do meu trader? No mercado não tem uma regra para você para você criar o seu operacional, nem para você ganhar dinheiro. Eu acho que se a gente tivesse que dizer assim, pô, tem que escolher uma coisa, tem que ser uma coisa que você se identifica. E eu me identifiquei com o operacional de abertura e me identifiquei com fazer parcial, porque isso me deixa mais confortável, mais tranquilo para dar continuidade no trader. E na grande maioria das vezes ele bateu lá os 200 pontos, eu trago para o zero, se seguir, parabéns, e se não seguir, o dinheiro está no meu bolso, que daqui ninguém vai tirar mais. Então, complementando, você faz mais que a operação de abertura, alguns dias eu sou humano e alguns dias aquele monstrinho que a gente tem lá dentro, que a gente não sabe qual é o dia que ele quer operar, não é o que a gente quer operar, né? Eu faço mais cliques, mas na grande maioria dos dias eu tenho discernimento para fazer meu operacional de abertura. Vou lá na maior humildade do mundo, gestão de risco, bloquear 9,6. E cada um que lute. É isso. Você se sente. Porque a gente já conversou em outras oportunidades, inclusive fora das câmeras, né, Code? E eu lembro de ter te perguntado isso, que um dia que a gente terminou a arena, a gente foi almoçar, que você me contou como é que tinha sido sua trajetória de chegar no mercado, e eu falei, eu admiro muito quem consegue ter essa clareza rápido, porque perto das histórias que a gente escuta, a gente sabe que foi rápido, né? Acho que também por ter boas referências ao longo do caminho, essa questão da quantidade que você usa de contratos. Você acha que é um financeiro que você tinha fora o responsável por você conseguir fazer essa construção? Porque eu sou a pessoa da parcial igual a você. Se eu não coloco um pouquinho no bolso, eu não consigo segurar. Gera ansiedade. É isso. E eu acho que cada um tem que entender esse papel. Mas o tamanho da quantidade de contratos, para mim, também é uma questão. Para você, você acha que você começou maior, teve que diminuir e seguiu, depois aumentando, ou você já começou já pequenininho e só subiu? Eu comecei grande até demais, né? A história é longa, mas por eu ter adquirido um financeiro muito bom durante a pandemia, né, de fazer 6x do meu capital, até mais que isso, depois de 2 meses, quando eu vim conhecer o trade, eu estava muito grande. Então, qual foi o problema disso? Eu não sabia o que era trader. Então, assim, de o assessor ligar para mim e dizer, cara, você tá posicionado em 1.000 contratos, você vai dormir? Vou, tá tranquilo. Eu não faço isso. E naquela época, um mês bom para mim era fazer 200k. Hoje eu opero 5, 6 vezes menor do que isso, porque minha mão vai de 70 a 150 contratos. São raros os dias que eu chego a 200 contratos. E eu faço meses de 100k. Aí é onde vai entrar aquela Eu acho conversa legal essa relação, né? Porque é o que você está falando, a quantidade de contratos, o tamanho dessa boleta, não é o que faz necessariamente o tamanho do resultado. Óbvio que há um nível de correlação, né? Não dá para fazer isso operando um contrato, mas que saber operar, saber o que você está operando, certamente te deixou mais eficiente, né? Você se expõe menos e acaba tendo um resultado Eu diria que o grande. autoconhecimento contribuiu muito para isso. Mas e vocês dois? E aí, Alzão? Assim, ó, a primeira experiência que eu tive quando boletei acima de 100 contratos foi a pressão ia 18 por 15, assim, muito rápido. E eu precisava tomar um remedinho para baixar a pressão. Porque no primeiro momento é uma delícia quando você vê o game, mas se ele anda contra, dúvidas vêm na sua cabeça. E se você não tem um operacional muito definido, aonde você para de perder dinheiro com uma mão muito grande, você pode passar por aperto. Então, eu hoje já boletei... Nunca boletei 1.000 contratos de uma vez. Eu já boletei 1.000 fazendo 4, 5 entradas. Adições. 250. Sim, porque dentro do operacional que eu desenvolvo operacional de tendência e operacional de scalp. Então, no operacional de scalp, eu me sinto mais à vontade de boletar mais forte. Então, no operacional de scalp, às vezes eu colocava 200 contratos numa posição de scalp, numa média, e aí eu tenho 4 entradas. E às vezes fazia 200 ou 250. Teve uma vez que eu estava boletando. A corretora não me deixou passar de 1.000. E eu tive que boletar 1.000 contratos no índice mini e boletar no cheio também a mão de 25, referente a botava 50 contratos no cheio para conseguir operar os 2.000 contratos nas mesmas posições.
Mas eu digo para você o seguinte, todo trader que está começando, todo trader que olha a profissão trade, o que ele quer? Fazer dinheiro, muito dinheiro. Ele quer a boleta grande. E a boleta grande só vem com a mão grande. Não tem jeito. Hoje eu consigo fazer mensalmente, eu sempre penso em porcentagem, tá? Então eu busco fazer de 10 a 30% do meu risco mensal. Então, se eu estou falando de 500 pau que está no pitch, eu busco fazer de 50 a 100 pau. De 50 a 150 pau. Então, na média, eu gosto de trabalhar com média. Eu gosto de trabalhar num período de, por exemplo, 18 meses. Quanto que é a minha rentabilidade média mensal em 18 meses? Hoje, minha rentabilidade média mensal em 18 meses se aproxima de 15%. Pô, 15%, você é milionário. A gente vive bem. A gente, graças a Deus, não tem o que reclamar. Mas é difícil você falar para um trader que está começando, seja ele um cara que vem pequeno ou um fazendeiro que vai colocar 2 milhões no mercado, para ele fazer isso no começo. Porque é o que eu falei, vai subir sua pressão no primeiro momento, certeza. Aí você tem que dar o tempo mental, o tempo sabe, de você se acostumar com isso. E a primeira, eu sempre defendo a seguinte ideia. Os pilares do trade. 2 pilares de trade, seja pequeno, seja grande, não importa. Um bom operacional, que você confie e consiga repetir, que você consiga ter, porque a consistência, nós já falamos sobre isso no Arena, né? A consistência não tem a ver com quanto dinheiro você ganha todo dia. A consistência tem a ver com você conseguir repetir todo dia o Mesmo sistema que comportamento, você faz. Seja ele no loss ou no gain. Às vezes vai dar loss, mas se ele for um sistema bom, vai dar gain mais vezes do que vai dar loss. E isso vai trazer dinheiro. Então, à medida que você consegue fazer isso e vai ganhando confiança, e se alavancando, isso vai te trazendo confiança, vai te formando um trader. A pior coisa que acontece com o cara é quando ele entra no mercado muito pesado e nos primeiros boletas ele faz muito dinheiro, sem técnica. Por quê? Porque fatalmente o mercado vai tomar aquilo dele uma hora. Prazer, Code. Vai tomar. É com todo mundo. E aí, o segundo pilar que eu defendo do trader, muita gente vai pensar assim, é o emocional. Cara, não é. Para mim, o emocional não é um pilar do trader no primeiro momento. É a gestão de risco. A gestão de risco, para mim, é fundamental para que você consiga se desenvolver no mercado. Então, Eu já falei isso bastante com o pessoal da Arena e às vezes eu apanho por falar isso, porque eu falo assim, até moedinha para cima e para baixo com bom gerenciamento. Não é que você vai ficar rico fazendo isso, não vai. Sem uma boa técnica não tem como construir de fato alguma coisa grande. Sim. Tá? A técnica é fundamental. Mas é que eu concordo com você que esse começo, o iniciante, porque você precisa passar pela curva de aprendizado e o gerenciamento de risco te dá solvência para isso. Não, e o gerenciamento de risco é a sua boia de salvação. De você mesmo, inclusive. Não, porque, por exemplo, você faz um trade todo dia que vai bem. Cara, o dia que ele vai mal, você não pode devolver tudo. Você não pode ir pro negativo. Você não pode arrebentar o mês no último dia. Não pode. Então, se você tem um bom trade que é sustentável, o gerenciamento de risco vai fazer com que você ganhe dinheiro no longo prazo. Costumo dizer assim, cara, day trade é a profissão que eu escolhi, que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, se eu quero fazer pro resto da minha vida, eu não preciso ganhar todo o dinheiro do mercado hoje. Então, a gente faz boletas de 2, de 5, de 10. Pô, a maior boleta que eu fiz na minha vida foi 45 mil reais. Eu nem sou o maior de todos aqui, é muito longe de ser. Talvez das boletas grandes que tem por aqui num dia só, talvez eu seja uma das menores. Mas foi um dia que eu falei, vamos meter 250 contratos de dólar aqui. E foi rápido. E, cara, na hora que eu olhei, aquela pressão em cima de mim como pessoa estava tão grande que o trade andou. Eu poderia ter feito 200 pau naquele dia, mas eu não aguentei. Eu falei, não vou ficar nesse trade aqui, porque eu vou sair. E aí eu acabei desenvolvendo um trade mais longo, menos alavancado, que dá o mesmo dinheiro, mas ele me deixa numa posição muito mais confortável. Dá para respirar enquanto o trade está andando, né? O livro dos Axiomas de Zurique, ele fala assim,
nunca entre numa posição tão pequena que você não leve o trade com respeito. Tipo, para você não faz diferença. Se você ganhar ou você perder, você tá tão pequeno ali que não muda a sua vida. Então você negligencia tudo. Infelizmente, eu não consigo me encaixar nisso. Eu sou um cara tão competitivo, velho, que se eu entrar no trade com um contrato, eu não vou aceitar perder. Mas eu acho que é isso que... você não vai no contrato também, não? Ó, mas aí, a outra parte desse pensamento dos axiomas de Zurique é: nunca entre tão grande que você não consiga se sentir em paz no trade e você não execute o processo até o final. Ou seja, que você não vá até o final das suas parciais e alvo final, que você começa a ficar tremendo no começo do trade e fala assim, meu, eu não aguento mais, eu tenho que sair daqui. Eu queria acrescentar uma pergunta para vocês. Quem sofre mais no mercado? O cara que tem uma sequência de acerto maior, geralmente é Eu um ia cara fazer que essa vai... pergunta para vocês que operam grande. Qual que é a questão mais importante para vocês? É a taxa de acerto? É o PO? Porque exatamente isso que o código está puxando, né? Quem sofre mais? O cara que O cara que tem uma acerta sequência. vários dias seguidos, Filipinho? Ou o cara que opera a tendência que já tá acostumado, que Eles perde topam mais do que mais. ganha? Eu não sou esse cara que opera tendência. Isso. É difícil. Eu ia falar que o Felipinho, eu preciso te dizer que quem me chamou a atenção para você foi ser meu marido. Ele falou: olha esses meninos operando. Ixi. Olha a responsa, hein? E Olha a aí, responsa. Filipinho, como é que é? Olha, como é que é a da pergunta que você fez aqui? Cara, assim, eu particularmente penso que, assim, uma pessoa de tendência, eu vou colocar assim, uma ideia que, assim, eu não sou essa pessoa. Então vai ficar mais difícil de eu responder. Mas como scalper, a gente depende de uma taxa de acerto, mas eu acho que tem um ponto de resposta do mercado. Se eu sei que a taxa de acerto é uma dependência que, para mim, ajuda, se eu sei que a taxa de acerto não tá boa, o que eu tô fazendo ali? É um indício de que você não tinha que. É um indicador. Pelo menos preciso parar É um para indicador. dar uma olhada. Então, assim, só voltando àquela questão que iniciamos o papo, eu tive um baita de um privilégio porque eu conheci pessoas, sabe? Eu acho que o que mudou, e por isso que eu acho tão grandioso esse evento aqui, foram pessoas. E nisso eu tive ajuda para entender como era essa relação que eu tinha, inclusive com o dinheiro. Então, é imaginar que eu comecei no mercado e por dicas e por N questões, me ajudava bastante a ideia de operar pequeno, porque primeiro eu precisava aprender a fazer. Então, assim, eu tive o privilégio de falar que eu nunca quebrei no mercado, eu nunca passei por isso de operar grande, porque eu não tinha dinheiro para operar grande, então não tinha nem que quebrar, para falar a verdade. Então, eu obrigatoriamente eu coloquei uma sequência de estudos para começar pequenininho, para desenvolver um método repetitivo, mas também para compreender um pouquinho a mentalidade. Por exemplo, uma pergunta bem doida, mas é quando a gente coloca isso como perspectiva. Se eu amo cozinhar e eu vou ser cozinheiro, só por isso eu vou me dar bem abrindo um restaurante? Não. Assim, se eu amo operar, só operar vai me tornar como trader? Assim como um cozinheiro, eu pego esse exemplo, tem aquela série Pesadelo na Cozinha, do Jacan, e é uma coisa interessante porque você vê muitos empresários ali que amam cozinhar, mas esqueceram que cozinhar e empreender são coisas diferentes. Então, assim, quando a gente coloca essa perspectiva de empreendedorismo no mercado, você começa a ter, poxa, por que uma empresa precisa de balanço anual? Significa que eu tenho ciclos dentro do mercado no qual eu tenho que fazer uma meta anual. Essa meta anual ela é oriunda de um plano financeiro que eu vou ter, de um planejamento de custo de vida anual, de todas as minhas contas. Então, logo eu sei que em algum momento tem que bater naquela meta para eu deixar aquele ano tranquilo. Então, isso para mim me dá sustento para ir trabalhando épocas de safras baixas, digamos assim, né? Então, não sou um trader que vai ficar lá operando todo dia, todo momento. Eu fico ali sempre disponível. Mas se eu percebo que o mercado não tá legal para mim, Você tá tranquilo de chegar e falar que é que nem o Código falou.
tranquilo, fecha a plataforma, vou fazer outra coisa. Exato. Então, tipo, eu prefiro gastar numa viagem, gastar pra mim, que dar Pagar dinheiro para pro COD. trabalhar. Falar, ó, toma aí um stop aí pra você, né? Eu vou puxar um bate-bola rápido de perguntas que eu tenho vontade de fazer para vocês, justamente por essa questão do tamanho, do quanto se opera, do tamanho da mão de operar. Não necessariamente para resolver para mim, mas porque eu acho que é legal para o público, porque vocês acabam sendo referências de onde se chegar. Todo mundo quer essa vida de trader, eu quero também, inclusive, vou chegar lá. E aí a gente sempre cai nas pessoas querendo as fórmulas mágicas, não só da técnica, né? Mas o que eu quero fazer é um bate-bola com vocês para mostrar para as pessoas um pouquinho, porque vocês percebem como o perfil é completamente diferente. A gente está falando de tendência, eu sou uma pessoa. O UOL ainda ele gosta das tendências e eu sou eu sou mais conservadora nessa questão da tendência ainda, eu acho, pelo que a gente já conversou. E eu sei, porque o William fala assim, ele fala, nossa, eu quero muito um dia poder ter esse tempo de parar e estudar com a turma ali do Kim, porque eu sei que vocês são... Eu já fiz arena com o Kim, é taxa de acerto, e o pessoal sempre pergunta. Então, o bate-bola seria o seguinte, para os grandes operadores que vocês são hoje, que são referência, Eu eu tenho tenho... 1,5 m, não sou grande. O grande na boleira. Sou grande. Todo mundo grande, eu fiquei pequenininha aqui, entendeu? Eu quero essa resposta rápida para esclarecer o pessoal de que não precisa escolher. Isso não é time de futebol. Essa que é a questão que eu queria desmistificar. Então, assim, começando aqui o UOL, simples e rápido. Para operar grande, como o UOL opera hoje, taxa de acerto ou payoff? Taxa de acerto. COD, taxa de acerto ou payoff? Aí eu fico com o payoff. Eu Aracaki. queria os dois um pouquinho, mas... Mas a taxa gente de não tem acerto. como ter as duas coisas super elevadas, né? Ah, mas um completa o outro. Isso, mas aí eu ia chegar nesse outro ponto. Você falou taxa de acerto, o COD falou payoff, tô no time do COD. O Aracaki, como ele já falou, ele é scalper, tende a ser mais essa taxa de acerto. Agora, dá para maximizar, tipo, e falar assim, não se importe com payoff, por exemplo? Não. Assim, ó. Eu quero Hoje eu pegar o faço- contraponto. Hoje eu faço uma operação, que é a operação mais rentável do sistema que eu ensino, que é onde eu opero mais pesado, que é uma operação que tem uma taxa de acerto de 3 de loss para 1 de gain. Quer dizer, 75. um payoff de 3 de 3 pra 1. loss para 1 de gain. Só que ela tem de 78% a 85% de taxa de acerto. Então ela é muito rentável. Tá. Então dá para chegar também ter um bom payoff com uma taxa de acerto alta. Sim. É que assim, quando você está operando pesado, por exemplo, você vai fazer um scalp de índice com 200 contratos, onde o seu gain é de 4 mil, o seu loss é de 12, não faz sentido para muita gente. E você só percebe que isso é muito rentável ao longo de um tempo de estudo. E você tem que estudar. Se eu falar para você, faz um trade onde o seu gain é de 4 pau para o stop ser de 12, e você toma o primeiro stop, nunca mais você faz o trade. Agora, se você tiver 10 gains e um stop, você vai falar assim, cara, isso é fantástico. Então, é sobre isso. E isso se só consegue com o tempo. Qual é o grande problema do trader que tenta e para? Por que que hoje 95% das pessoas param? Eu não vou dizer que elas perdem e param. Pararam. Desistiram. Porque elas não dão tempo para ver o operacional fazer efeito. É a solvência para ter o resultado. É a mesma coisa que você se formou dentista. Vou falar da profissão de dentista, que minha esposa é dentista. Se formou, saiu, o pai deu um consultório. Com 50 mil você monta um consultório. Médio, em qualquer cidade do país. Cara, no primeiro ano, a probabilidade de você não faturar 50 mil, se você não for um dentista de família, que tem conhecimento, que tem muita gente, é muito grande. Igual no trade. Talvez, depois de um ano, você esteja fechando o seu consultório e trabalhar na empresa do seu pai. Porque é um outro negócio. E isso é uma realidade. E qualquer profissão, pode, você é engenheiro. Quantos que se formaram com você em engenharia, hoje estão na área da engenharia ganhando dinheiro? Olha, que tem construtora, talvez 2 ou 3. Isso. Uma turma acima de 40. Mas pegando o gancho do UOL, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte.
Depois que eu passei a mexer com a automação, eu também passei a enxergar o trade de uma forma Eu diferente. também. A automação. Porque você passa a perceber que todo mundo tem uma estatística. Por pior que você seja, que você tá aí ouvindo, eu só perco, você tem uma estatística. Por mais que você tenha dias de fúria, você tem uma estatística. E quando você puxar, você vai descobrir o porquê que você tem aquele dia de fúria. Porque alguma coisa dentro do processo tá fazendo com que você alguma faça... dessas métricas que você tá negligenciando, o não olhar, você nem sabe ela, né? Então, tipo assim, Mari, mês passado foi um mês fora da curva para mim. Peguei 2 semanas que eu tava com índice de acerto de 92%. Eu fechei o mês com a taxa com índice de acerto de 84%. Diversas mensagens, pô, que fantástico, que taxa de acerto é essa? Eu disse, não tá correta. Essa taxa vai ter que voltar, porque se eu puxar meus 4 anos dá 70. Então, a sua estatística ela é uma mola. Ela vai esticar e uma hora ela vai voltar. É por isso que o trader tem que entender Mas é por isso que é que média. tem horas que ele perde. Por isso que tem uma média. E ciclos, na verdade. Às vezes a gente fala que tem horas que ele perde, ele acha que assim, tudo bem, eu faço 3 trades, no dia 2 eu vou perder 1. Não é sobre o dia, nem sobre a semana, é sobre o ciclo grande. Tem gente que vai passar por meses de drawdown. E é o que eu acho que o robô traz pro trader, quem começa a olhar para automação, é entender drawdown, não é só tipo loss. Filipinho, você A faz esse ciclo de cálculo. drawdown. Aí você tem uma taxa de acerto, vou chutar aqui, de 85%. Você faz 10 trades num dia. Tu fez 8. Os 8 positivos. Balança para ir para o 9 para o 10? Eu penso assim. Tem uma referência aí, o Renan Cocato, grande parceiro meu. Ele sempre fala o seguinte: se eu sou comerciante, tenho uma lojinha, só porque eu bati minha meta, eu vou Você não vai fechar minha fechar. loja, sabe? Então, para mim, na estatística, se aquele momento é um ciclo bom, eu estou passando por um ciclo bom, e é um processo que existe um amadurecimento do amador para o profissional, é compreender essa questão da meta que ela tem que seguir, né? Uma meta é muito usual e muito comum para uma pessoa que tem problema com disciplina, mas Perfeito. quando ela atinge um outro nível, não tem um pouquinho disso, porque ela também já tá vendo o ano, o ciclo. E é uma coisa muito doida, porque assim, você pega muita pandemia, a gente teve o boom de CPFs na bolsa. O mercado se comportou de uma forma naquele momento, só que depois ele foi normalizando. Quantos que conseguiram dar aquele brilho naquele momento, mas foi um ciclo atípico. Tivemos muitos circuit breakers, limites, então era um cenário muito diferente e existe uma normalização. Então, a pessoa ela ficou boa no momento de exceção, né? Dentro de um ciclo que talvez aconteça novamente no momento O de mercado é alta cíclico, em crise. algum momento É. o não normal vai acontecer, né? Mas a gente tem que ter algo que seja maior do que isso, né? Exato. A gente está chegando nos últimos minutos e partindo ainda nessa questão do bate-bola, o que vocês acham saudável? Porque a gente falou bastante de estar confortável com uma quantidade de contratos alta. Para o cara que está começando, aí é a pergunta que eu escuto toda hora: quanto eu preciso por contrato para lá? Eu acho que eu, particularmente, dando a minha contribuição aqui, acho que é totalmente diferente para o cara que está começando ainda, essa quantidade de contratos versus. Porque é isso que o Aracaki falou: quando você já entende o ciclo grande, eu acho que você pode estar mais alavancado no sentido de que você pode ter separado ali em termos de liquidez, né? E o pessoal quer saber de vocês. Eu quero saber de vocês. Vocês operam com R$500 por contrato? Pode ter gente com um nível de experiência que pode conseguir fazer isso. Por 2 motivos. Pela experiência por si, né? E porque aquilo ali não é todo dinheiro, né? Não é tudo que tá ali. Nessas 2 fases, eu tô começando agora. Vocês também estão nas redes sociais, vocês sabem disso. Quanto por contrato de cada ativo é saudável? E vocês concordam com isso de que quando você já é experiência, já tem uma postura profissional, e não é uma postura do que eu penso, é o que eu vejo pelos meus resultados, né? Que é o resultado que importa. Vocês acreditam que esse valor que vocês estão colocando, ele é possível diminuir ou ele precisa, na verdade, aumentar? Preciso desalavancar à medida que eu fico grande? Essa é uma dúvida genuína minha. Vamos lá. Cheguei agora no mercado, nunca fiz um curso, tô me aposentando
e vou pegar o dinheiro da minha aposentadoria. Pensei em comprar uma franquia, mas não, vou virar trader. Sua alavancagem precisa ser, no máximo, o valor que a corretora te cobra de swing trade para ficar em cada contrato. Ou seja, a corretora te cobra R$3.500 no índice para você ficar no contrato de swing. Posicionado. Usa isso. Vai funcionar. Só para o pessoal que estiver assistindo a gente entender, a margem necessária para você ficar posicionado no day trade é diferente da margem necessária para você ficar posicionado no swing trade em futuros. E de dólar a mesma coisa. Para ter uma referência, tá? Até você aprender. Você aprendeu? Aprendeu. Quando você tiver os números do seu sistema de trade, aquele que te deixa confortável, esse é o número. Por exemplo, eu hoje consigo operar a minha melhor estratégia de índice com R$1.000 por contrato e eu nunca vou quebrar a conta. E eu sempre vou rentabilizar média de 15, 20, 30% dependendo do mês. Claro, vai ter meses ruins que vai ter pouco, mas já cheguei a quase dobrar o capital dentro de um mês. E é isso. Sempre vai ter uma variação. Tá. E aí dá Então, para resumindo, você fala, tem que ter mais espaço no começo e depois, com o profissionalismo, consegue melhorar. Você Eu acho que esse contexto vai terminar em ordem decrescente, né? Sem piada. Eu acredito que o cara, para começar, seria R$1.000 por contrato, mas como mecanismo de defesa, índice. Dólares. Eu sei que você não é de operar o dólar, hoje eu não mas... opero dólar, Tá então eu seria até suspeito para falar. Mas, por exemplo, eu deixo apenas 25 mil na minha conta de day trade para operar até 200 contratos, se for necessário. Quem opera grande, eu vejo que essa é a natureza do negócio. Só vai colocar ali o que é realmente liquidez do dia a dia, né? Não, Mas aí você tem um patrimônio maior que supre mais ou menos essa conta. Eu aprendi isso da seguinte forma. Eu tinha uma dificuldade para me controlar, então eu percebi que era suficiente para eu operar e eu sabia que quando eu tivesse um dia de fúria, aquele dinheiro era um dinheiro que eu recuperava na semana. Ok. Senhor Aracaki. Olha, eu acho que não tem muito a acrescentar. Eu concordo com o que eles comentaram. E justamente quem está começando, aprende primeiro o sistema que você quer operar. E principalmente, eu aprendi um método, vou seguir por ele. E no mínimo eu tenho que ter 3 parciais. Então você sabe que o mínimo para o seu operacional é 3 contratos. Então não adianta você fazer algo que você vai ter que mudar depois, né? Tem que ser replicável, né? Então eu partiria bem do que eles já falaram. E a proporção que você usa? Proporção financeira? Dá R$1.000 por contrato, só para o índice também. Então, galera que tá assistindo a gente, que vocês sempre perguntam pra Mari, aqui, ó, opinião de quem opera grande. Filipinho, porque às vezes o pessoal acha que chega num ponto que você vai conseguir operar com R$500, R$100, porque é só a margem que... Ô Mari, mata pra nós. Quantos contratos você tá operando hoje? Era a minha próxima pergunta agora, tipo, pra gente fechar. A corretora deixar. Tá funcionando, viu, Code? O Casaca já sabe, né? Quantos contratos hoje, em média, né? Média da semana. Conta da semana passada. Sério? Você fala, só não é maior porque não estão me deixando. Ô, Felipe, Alô, mesa! Filipinho, fazer amizade com o assessor dá certo? Dá, te ajuda. Mas não enrola não, bora. Quantos contratos vai na entrada? Quanto a corretora deixar? Quantos são agora? Eu não sei quanto. Eu não chego nessa mão, então eu nunca... sem ligar pro assessor vai 1.000. Não, que sem ligar pro assessor agora vai 1.000, mas depois o céu vai virando limite. Você, Wall, quantos contratos você entra numa operação padrão? Eu sou menorzinho aqui. Não, eu sou menorzinho aqui. Dólar, 50, 100, índice de 100 a 200. Você, Sr. Code? Hoje de 70 a 150. Eu até brinco com o Wallace, que é o meu assessor. Se ele me ver a boleta aberta acima de 250, pode ligar para mim, meu pai, que tá fazendo besteira. Tô falando para vocês que já me falaram que o Aracaki fica de olho nesse menino. Olha lá. Entendeu? E pra gente fechar, para boletar grande, qual que é a importância de ter justamente essa questão da mesa? Ter o assessor do trader não é igual o investidor que dá para ficar... esperar segundos importam para quem opera grande. Qual que é a importância para vocês disso? Extrema. Você precisa... Você tem o telefone do seu assessor? Tenho um botão vermelho ali que vai além, eu tenho de ideia. E é acessível para todo mundo. Se você é cliente engajado, engaje com as assessorias que elas podem te ajudar nesse sentido. Mário, eu dizia que o cara, para conhecer o tamanho da mão dele, ele teria que boletar e sair confortavelmente da tela para buscar um café ou uma água. Mas do jeito que eu e o Filipinho operamos, às vezes não dá tempo. Exatamente. Você
Tô até chamando o Cara, áudio. eu ponho 50 contratos no dólar e eu deixo o trade andar. Eu monto uma posição. Eu sempre faço uma entrada montando posição. O stop é sempre mais longo e os alvos mais longos. Eu tenho uma dificuldade de parar de operar. Isso é uma dificuldade minha. Se eu, por exemplo, como COD, eu não consigo. Boletei, fiz o dinheiro. Cara, certeza que eu vou boletar dinheiro. Certeza. Não tenho como falar que não. Alô, Neológica, gestão de risco, Wallace, prazer. Então, não, mas mesmo assim, cara, dá outro jeito. Você abre outra conta, você boleta a conta da mulher. Você dá um jeito. Já fiz isso aí tantas vezes. Meu, desliga, reinstala o Profit. A cagada é fácil de fazer. Mas quanto mais dificuldades você cria, Ele te dá pelo menos um tempo pra pensar. Eu acho que quanto mais etapa você cria pra você ter que fazer, de novo, dá pra burlar? Dá. Mas Uau. você criar uma etapa a mais é importante. Quem que nunca tomou um stop e parou, ficou olhando, aí o mercado foi lá naquele ponto que você fala, cara, não tem mais como ir daqui. Aí o cara fala, eu não era pra operar, não era pra operar, não era pra operar. Clicou. Quando ele vê, tá a boleta na tela. Eu sou esse cara. Era, e às vezes ainda sou. Então, o que eu tenho? O que eu desenvolvi para mim? Uma operação longa que eu nunca fecho. Praticamente eu fico o dia inteiro na operação. Eu só fecho a operação se ela pegar as minhas entradas em FIBO e for muito rápido para os alvos finais ou for para o stop. Porque se ela for para o stop, realmente eu paro, porque tem um limite financeiro diário e isso eu não vou negligenciar nunca. Porque dentro do meu operacional tem uma gestão de risco financeiro diário, senão o sistema não faz sentido. Eu não posso perder mais num dia do que está dentro de um plano de trade. Mas, se eu saio da operação com poucos pontos, mais financeiro bom, eu vou voltar para a operação. E aí a 11 horas, meio-dia, eu vou voltar para a operação. Então, o que eu faço? Eu faço Vamos uma dar um operação telefone do longa. assessor pra ele lá? Não, Falar assim, não. assessor? Pode falar, meu. Xingar assessor é tranquilo. Bom, é isso. Hoje é um papo rápido. Fica aqui já o convite de vocês para sentar numa mesa mais longa lá com a gente, lá no podcast, lá no Game dela. Já vou fazer esse convite aqui abertamente, entendeu? Casaca que lute, entendeu? Para poder ouvir com mais tempo, para a gente bater esse papo. A ideia hoje era falar um pouquinho sobre essa questão do que é o operar maior, que é o que a galera quer ouvir. Para encontrar vocês... Rede social, Instagram, WallG Trader Oficial, WALLG Trader Oficial. Senhor Code Felipe. @KOD_André Felipe. Senhor Aracaki. _Aracaki. Mais um jabazinho. Procura o Kim, que eu trabalho com ele, é mais fácil. Procura, eu ia te dar essa deixa. Procurem a aceleradora. O pessoal também sempre tá fazendo muito carinhoso com a gente lá na Arena. Aparece lá para dar o like da aceleradora. Meninos, muito obrigado. Depois vou sentar com cada um de vocês em algum dia ainda. Vou conseguir ainda. Mas vamos boletar. Ajuda a Mari. Bora. Ajuda a Mari. Obrigadão, Tá Mari, COD, Wall, pela oportunidade Foi um prazer, aqui. E a Aracaki, Expert, não te né? conhecia. Prazerzão. Pô, foi um prazer. Obrigado a Tô todos. seguindo já. Valeu. O tamanho engana, viu, Ó? O tamanho Não, engana, quero já ver as falei. boletas dele, agora fiquei curioso. Ele não posta boleta, que ele é tranquilo com isso, mas o tamanho engana, que eu sei. posto O pessoal muito fala pouco super também. bem. Posto pouco. Na verdade, vocês vão ver minhas boletinhas pequenas. As É grandes isso. Vocês não vão ver. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Vocês me encontram lá no @Mario_Damasceno, também com um oficial, né? Porque hoje em dia o pessoal tem um monte de perfis fake. Espero ter contribuído aí, tirado, né, de vocês aí um pouquinho para ajudar o pessoal que quer entender como chegar nessas cadeirinhas. Eu espero na próxima Expert estar sentado desse lado aí. Boa. Valeu. Abraço, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Imagine você tomando decisões estratégicas e importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses. São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade. Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias,
Nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.